Bom dia, dona Helena Maria Medeiros. Bom dia. Então, tá bom. Vamos então conversar sobre as coisas do Pai. Vamos, temos umas quantas perguntas hoje que têm a ver com dúvidas, né, que têm aparecido e que eu gostaria de te propor. E vamos começando? Nós temos aí, todo mundo deve, quem quiser participar, tem um telefone aí no final, né, um zap, para as pessoas irem questionando. E nós vamos acumulando aí as perguntas, selecionando de acordo com os assuntos e vamos respondendo. Exatamente, e vamos também inscrever-nos todos no canal, não é? O propósito sagrado é o que fazermos para a renovação do cristianismo. Então, vamos lá. Quais são as perguntas que você trouxe? As perguntas que eu trouxe são: o ser humano é juiz de si mesmo? Isso aí já é um item muito, muito antigo que nós já conhecemos, mas vamos lá. Então, por que o ser humano é juiz de si mesmo? Como é que a proposta dos adventos nos vai esclarecer acerca disso? Então, lá atrás, em função da nossa infantilidade espiritual, nós atribuímos a Deus um monte de tarefas que não faz parte dele. Por exemplo, perdoar. É uma linguagem religiosa, mas não tem religiosidade. Porque quando colocamos nas religiões a palavra perdoar, dá a impressão que tem alguma coisa errada na legislação divina, então Deus perdoa os nossos erros. Não, ele oportuniza, através das sucessivas reencarnações, nós pagarmos ceitil por ceitil. Então, quando se fala aí que nós somos juízes nós próprios, isso é para nos posicionar melhor diante da vida. É lei universal, é lei do cosmos, é lei do próprio Criador. Então, nós somos juízes de nós próprios. Se nós vamos esperar que Deus ou algum representante de Deus vai nos punir ou vai nos perdoar, isso é uma alegoria, repetindo, das religiões. Nós somos juízes de nós próprios. E aí... Essa frase, desculpa interromper, essa frase pode significar também que você recolhe aquilo que planta, certo? Deus não perdoa os nossos erros. Ele tem os seus enviados para nos esclarecer qual a melhor conduta que nós devemos ter. E se nós já erramos, que ninguém fique tombado pela culpa, porque a culpa é antivital. Essa era a próxima pergunta. Qual é? Como estamos na era do mentalismo, acha que o cristianismo renovado vai anular a culpa que o ser humano carrega através dos milénios? Renovar o cristianismo, todos nós já estamos acostumados com essa linguagem, é renovar o cristão. Então, o propósito sagrado da renovação do cristianismo é o homem se conscientizar das duas leis fundamentais da criação. Isso é do universo, as leis da reencarnação e a lei de causa e efeito. Então, com essas duas leis no nosso dia a dia, nós não vamos mais ter a culpa. Eu errei. O primeiro passo para quem quer se melhorar é reconhecer os seus próprios erros. Palavra do nosso querido Silvestre. Então, se eu reconheço que eu errei, se for um erro entre humanos, que nós coloquemos o evangelho na pauta da nossa vida. Já que Deus é perfeito e ele elabora visitas constantes nos universos materiais, onde tem espírito encarnado. Então, aqui na Terra, antes de Jesus, quantos grandes luminares foram enviados à Terra para nos esclarecer? A partir de Jesus, que ele sintetizou as leis fundamentais do Criador, porque o Evangelho é a síntese de todas as leis, é a síntese de todas as verdades, então nós temos aí esclarecimento. Mas é uma tendência natural. Nós sabemos o que é certo e continuamos praticando os erros. Deus vai nos perdoar? Não, Deus vai nos oportunizar. Exato, mas nós vamos deixar de sentir essa culpa porque, vê se eu entendi, porque começamos a entender que essa culpa não nos leva a nada. O que interessa realmente é mudar de atitude e partir para uma nova caminhada, uma maneira diferente de estar neste mundo, é isso? Tanto é, Helena, que nós temos aí
um monte de doenças geradas, mas geradas pela culpa. E a nossa Joana de Ângeles, na sua série psicológica, a começar pelo livro Amor, Imbatível Amor, nos fala do percentual que é muito, muito elevado de pessoas programadas para reencarnar com tantos anos e desencarnam muito antes do tempo. O nosso próprio Chico Xavier, Humberto de Campos, esclarece as pessoas que desencarnam, e ele cita principalmente por reclamarmos. Mas a culpa é a pior de todas as atitudes da nossa vida mental, causando uma série de doenças, principalmente as degenerativas. E aquelas doenças que não tem como a medicina recuperar. Você quer dar um exemplo dessas doenças para nós, doenças concretas? Então, as doenças mais comuns que mexem com a nossa vida em função da culpa e agora vai acelerar muito, a depressão é uma delas. O pânico é um desespero, mas tem Alzheimer e tem o Parkinson. Essas duas, o Parkinson e Alzheimer, vão entrar agora num processo muito mais acelerado. Exatamente, que nós temos a culpa e não conseguimos nos desvincular emocionalmente dela. Então, a mente não relaxa, fica. Nós procuramos sempre uma forma de escaparmos da nossa própria desarmonia interior devido à culpa. Então, a culpa, segundo o que está falando, é a principal causa da Parkinson e do Alzheimer, é isso? Alzheimer é a principal causa. E por que é que gera a depressão e o pânico? Como é que é isso? A depressão, ela é primordialmente gerada em função das nossas perdas não compreendidas. Está na obra psicológica da Joana de Ângeles. Então, as pessoas vão elaborando, só que esquecem que a idade biológica também vai avançando. Então, aquela química que nós tínhamos aos 30 é diferente da química quando tivermos 60, que não é o meu caso. Mas, então, vamos então, mudando de expectativas em função também da idade. Então, nos nossos livros, principalmente aquele que fala da lei de Deus, trata o ideal para nós, por enquanto, que estamos no planeta Terra, é trabalharmos 7 vezes 7 anos com afinco para as nossas aquisições externas, normais, né? A sobrevivência, a educação dos nossos filhos, patrimônio material, quem tiver o direito de ter e tal. Agora, a partir dos 49, todos nós vamos entrar na decrepitude. Uma palavra linda, 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 que é a decrepitude. E aí, quem não se prepara para essa mudança emocional, psíquica, vai ter doenças sérias. E são doenças, vamos dizer assim, consideradas que a maior parte delas são irrecuperáveis. Porque o que está demonstrando a doença é através do nosso corpo, mas a desarmonia é da alma. Então, nós temos que fazer aí uma psicoterapia, tratarmos primeiro do doente, para em seguida tratarmos da doença. É uma medicina holística. E em termos de obsessões, a culpa gera obsessão? Nós somos o que nós pensamos, já aprendemos isso com Ramatiz, já aprendemos com Pietro Baldi e já aprendemos também com a Joana de Ângeles. Então, se nós somos o que nós pensamos, temos que ter muito cuidado com a nossa vida mental, porque o dia é muito longo e tem pessoas que, mesmo ocupadas com tarefas diversificadas, a vida mental é muito raquítica, é muito repetitiva. Então, vamos criar paisagens nobres na nossa vida mental para não ficarmos numa faixa que, às vezes, o espírito não está nos obsediando porque ele quer se vingar de alguma coisa. Somos nós que entramos na faixa que faz parte dele. Ele não tem evolução, não tem o evangelho na pauta da vida, então, mesmo desencarnado. E aí nós temos aquela vida mental totalmente fora dos padrões éticos e morais que Jesus nos ensinou, e esses obsessores, muitos deles, querem ficar livres de nós, mas não conseguem, porque a nossa força mental é muito forte, é muito grande. Então, nós estamos obsediando os espíritos. Nós estamos obsediando o obsessor, porque coitado.
Mudando um pouquinho de assunto, para renovar o cristianismo, o Anjo Ismael tem um compromisso mais direto com o Brasil, certo? Certo? Pode comentar? Posso, o nosso Anjo Ismael, a gente sempre gosta de falar, porque adoramos história, não sei contar história, mas eu adoro história. Então, o Anjo Ismael foi um dos filhos do Abraão, lá atrás, nomeado por Jesus nesses últimos 600 anos, conforme consta no livro do Humberto de Campos, Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nomeado o orientador espiritual do Brasil. Então, nesses 500 anos após o descobrimento destas terras, atualmente com o nome de Brasil, o Ismael é o nosso condutor. Nós já sabemos que os espíritos superiores, eles não ficam assim com essa... Não tem um partido político, administrativo, que vai ficar preso, restrito a uma nação. Eles são coparticipantes do Criador. Então, Ismael, para estar representando Jesus, Jesus representando o Cristo, Cristo representando Deus, nós temos aí um encadeamento com relação a essas consciências superiores. O planeta tem 193 países. Então, Ismael, que tem um compromisso tão sagrado, tão elevado, para coordenar esse evento planetário, esses outros líderes dos outros países, todos de mãos dadas a Ismael. Todos eles a gente já até idealiza, nós vamos assim entrar num devaneio, um divino devaneio, todos esses 193 líderes espirituais, junto com outros das cidades, outros que tomam conta dos continentes, outros que tomam conta... É uma maravilha. Todos numa assembleia divinamente preparada para que o orientador maior, a superconsciência, que nós conhecemos pelo nome de Jesus, elabore o que tiver de mais sagrado, mais divino, para a atuação desse representante dos seus povos. Então, o trabalho de Ismael é um trabalho gigantesco, mas ele trabalha em comum acordo com todos os seus líderes do planeta Terra. Isso porque também, Ismael, o compromisso que ele tem com o Brasil, na realidade ele tem com o mundo. É com o mundo. Porque se o Brasil não se fizer, não conseguir ultrapassar esta fase, o resto das pessoas também não conseguem ultrapassar, não é? Os outros espíritos também vão ficar atrasados, digamos assim. Quando se fala assim, ultrapassar essa fase, nós estamos vivendo, isso aí é uma coisa... no plano espiritual, claro. Isso é uma fase muito, muito complexa, porque nós nos detemos muito no lado negativo da vida. Agora, quantos milhões de espíritos atualmente que fazem parte da Terra, do nosso sistema solar, de outros sistemas, de outras constelações, de outras galáxias nesse universo de Deus, todos voltados, porque na imensidão desse universo criado, tem um planeta ou alguns planetas numa fase de transição. Então, nesta fase do planeta Terra, em transição, imaginemos, as cortes celestiais envolvendo a Terra e a sua humanidade, para que nós, humanos, consigamos dar um sentido divino à nossa vida. Aproximar os homens dos homens, para que esses homens se aproximem de Deus. Ao aproximar os homens dos homens é a parte mais difícil, não é? Nós vimos como estamos aqui a ser bombardeados diariamente por notícias negativas, não nos deixam nem respirar um bocadinho e pensar numa paisagem bonita. Quem liga a média, os mídias estão praticamente e constantemente com notícias que nos deprimem um pouco, não é? Aí a proposta dos adventos crísticos é melhorar a nossa moral. A primeira lei da vida, amando a Deus sobre todas as coisas. Então, a proporção que nós formos melhorando a nossa frequência, direcionando para os céus, nessa busca do despertar do nosso Deus interior, nós seremos melhores. Então, nós vamos fugindo naturalmente, vamos perdendo os elos da prisão ao tesouro temporário, às riquezas temporárias, a tudo que for do plano externo a nós. A maior preocupação é trabalharmos o nosso mundo íntimo. Outro dia você falou
que o Pietro Baldi não via nem ouvia notícias, nem, não era isso que ele fazia, que ele era muito cuidadoso com ele mesmo? Não, sobre ouvir notícias, principalmente na época dele, não Era tinha jornal, esse bombardeio que nós temos hoje. é Mas ele era verdade. muito zeloso pelo espaço que ele dedicou para receber ou entrar em comunhão com os espíritos superiores. Consta na sua biografia, ele zelava, criou dentro do apartamento um espaçozinho, vamos chamar o gabinete do Pietro Baldi. E ele era tão zeloso que ninguém da família, ninguém, nem a pessoa que fosse limpar ou quisesse limpar a salinha dele, não deixava. Os lápis que ele usava para escrever, ele mesmo fazia as pontas e limpava tudo. Só para não ter alguém, humanamente falando, ali elaborando pensamentos ou formas de pensamentos que contrariaria a frequência que ele precisava para entrar em contato com as correntes de pensamento, formando aquelas noures entre ele e os céus, entre os céus e ele. Então a solução para nós parece-me que hoje em dia será desligar os meios de comunicação, tentar ouvir o menos possível. Não. Se a pessoa não tem ainda evolução para ouvir sem interiorizar, ou seja, porque muita gente ouve e entra em angústia, fica desesperada. Então, o ideal, para quem não tem um bom equilíbrio, está muito preso, está muito tombado pelos medos ou coisa dessa natureza, que não se envolva tanto emocionalmente com as notícias do planeta. São muitas notícias tristes. Nós criamos, você vê uma reportagem sobre determinados países mais pobres, quanta miséria, quanta dor, quanta falta de alimento, falta de tratamento médico. Somos todos um com Deus. Tem coisas tristes na Terra, mas que Exato. tal um devaneio? Eu adoro um devaneio. Só em imaginarmos coisas maravilhosas, magnificamente maravilhosas. Pensar num ambiente que transcenda a existencialidade. Daqui a pouquinho nós estaremos do outro lado da vida. Então, já faltou mais. Por que ficarmos presos a essas paisagens sem nenhuma ação que possa beneficiar a nossa sociedade? Então, em 2000 acho que foi 2002, nós publicamos o livro, acho que eu tenho até aqui, o Evangelho E a lei de Deus. O Evangelho, vou mostrar para você, que aí fica para todo mundo. O Evangelho e a Lei de Deus. Acho que foi 2001, 2002, a primeira edição. E aqui nós sugerimos que a sociedade, os administradores do planeta, criassem uma fundação de solidariedade planetária, onde os representantes das suas nações procurariam conscientizar o seu povo de que, a partir de uma determinada data, seria recolhido de todas as contas bancárias do planeta o valor unitário da unidade de cada moeda. Então, aqui no Brasil, retiraria um real, da Europa, dos países da União Europeia, €1, dos países que utilizam o dólar, $1, e assim recolhido para essa fundação, em benefício da sociedade. Você imagina só quantas pessoas teriam o pão de cada dia, teriam a roupa para vestir-se, teria a educação. E nós estaríamos contribuindo mensalmente com apenas R$1, $1, €1. Agora, tem que ter alguém, principalmente esses responsáveis. Nós chegamos até a encaminhar 2 livros para o nosso presidente, o Bolsonaro, e para todos os ministros do atual governo federal. E um deles é exatamente o livro que fala sobre as grandes transformações que o mundo vai sofrer nos seus próximos instantes. E uma das propostas é essa: criarmos uma fundação de solidariedade planetária e ver como vai ser formado isso aí, a administração. Eles devem ter alguém que possa se responsabilizar e elaborar uma fundação dessa natureza. Conscientizar os países de que somos todos um com Deus.
nós vamos acabar com a fome, com a falta de tantas coisas, e também estaríamos eliminando a miséria de uma sociedade tão rica, um planeta tão rico para sustentar a vida de todos nós. Acho que essa proposta, que é maravilhosa, ainda não está pronta para ser implementada, né? Os homens ainda não chegaram a um consenso, os países não conseguem consenso uns com os outros, as guerras continuam. Enquanto isso existir, torna-se muito mais difícil, não é? Então, mas alguém tem que começar. Nós tivemos aqui José Benedito Assis, jornalista. Ele trabalhou na Embaixada Americana, então tinha um certo vínculo com alguns administradores dos Estados Unidos. Ele chegou a traduzir essa proposta da Fundação e, em inglês, enviou para os amigos dele, para os jornalistas dele e, principalmente, para o presidente da época. É claro que isso aí fica espalhado pelo mundo, a gente nunca sabe se chegou ou se não chegou, mas está por aí. E no livro O Fim dos Tempos e os Discos Voadores, nós botamos exatamente a carta encaminhando aos administradores do mundo que é necessário nós fornecermos o pão para os mais carentes do nosso planeta. E como é que o Arcanjo Miguel, que sempre está envolvido nestas coisas, está envolvido nesta fase de transição? O último evento que nós temos assim notícias de que o Arcanjo Miguel teve uma participação mais direta foi na encarnação de Joana d'Arc. Mas ele nunca para. Ele é um arcanjo, ele é um ser especial. Então, ele, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Jofiel, Samuel e Ezequiel são os 7 arcanjos mais envolvidos com a administração do nosso planeta. Mas, em especial, Miguel tem uma participação com o conjunto planetário. Ele é o arcanjo que cuida mais das nossas demandas sociais. Então, através da nossa Joana d'Arc, ele insuflou para que aquela criança tão jovem, mediunicamente, pudesse deixar o recado que estava na hora de renovar a conduta da Europa. Ele, junto com 2 outros espíritos, Santa Catarina e Santa Margarida, foi quem orientou mediunicamente a Joana d'Arc. Atualmente, o Miguel já não vai ter assim essa participação direta com um país isoladamente ou com um continente, como foi o caso. Ele hoje envolve todo o conjunto planetário, porque o evento é planetário, é transição do planeta, é transição do mundo. Então, ele não vai ficar, apesar da participação tão especial com o Brasil, ele não ficará preso ao Brasil, porque ele se fará presente através dos seus emissários, dos seus prepostos, para que toda a humanidade se conscientize de que o momento é especial. E eles têm uma dedicação muito, 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 muito especial também, que é a conscientização do maior número possível de pessoas, quer dizer, espíritos encarnados, que podem dar uma nova qualidade à vida emocional, à vida psíquica, melhorar a sua moral, melhorar a sua ligação consciente com Deus, para que melhor seja a nossa ligação também consciente com a nossa sociedade. Então, a moral, que é a nossa ligação com Deus, faculta que nós nos melhoremos na nossa relação social. Então, Miguel tem um trabalho gigantesco, planetário, nessa fase de transição do mundo. Não só com os encarnados, mas também com os desencarnados. Cada um de nós, não precisa ser Miguel, cada um de nós encarnado, que se melhora, nós estaremos contribuindo para aqueles que fazem parte das nossas aspirações, que estão vibrando dentro da nossa aura, também se melhorem. Pode, por favor, comentar a passagem bíblica que diz: quem estiver sujo, ficará mais sujo ainda. Quem estiver iluminado, ficará mais iluminado ainda. Tem a ver com as quedas das máscaras durante esta nossa transição planetária? A sociedade conhece, né, principalmente os espíritas e espiritualistas, que tem uma coordenação do outro lado da vida. Uhum. Aliás, muitos coordenadores espalhados para a administração especial das cidades, dos estados,
dos países e dos continentes. Então, nesta fase que nós já estamos vivendo desde 1º de maio de 1995, a espiritualidade sinalizou que Augustus Olhos de Lince foi nomeado, oficialmente nomeado pelo mundo maior, que ele cuidaria do detonar da nossa consciência. Jesus falou essa passagem, ou consta na Bíblia ele ter falado, no final dos tempos, aquele que fosse luz ficaria mais iluminado, aquele que fosse sombra ficaria mais... Então, o trabalho de Augusto é dar o toque no que nós somos. Ele não vai despertar em nós se a luz ou a sombra que nós somos. É colocar com transparência. E aí é que vem a queda das nossas máscaras. E não é só para os administradores do mundo, todos nós. Olha quantas pessoas se aproveitam, aliás, mercadejaram o patrimônio moral de uma humanidade, o Evangelho. Então, a queda das máscaras engloba os 4 pilares da sociedade: o científico, o religioso, o artístico e o social. Então, nós vamos ter aí, digamos assim, muitas decepções com os nossos líderes ou as pessoas sendo decepcionadas conosco, que também nos colocamos à frente, divulgando o momento sagrado de uma humanidade em transição. Então, Augusto Olhos de Lince é o detonador psíquico da nossa realidade. Então, quem for luz ficará mais iluminado ainda pela motivação íntima. E quem for sombra vai ficar mais sombrio ainda. Faz parte desse momento de transição, quando bilhões de espíritos, pelo menos previsto profeticamente, 67% da humanidade planetária deixará o planeta Terra. Então temos que nos tornar mais luminosos, não é? Então, mais consciente qual é o nosso papel diante da vida e do autor da vida, porque nós nos dedicamos a causas muito tacanhas, para quem tem consciência de que nós somos eternos e imortais. Então fica aí o recadinho dado para todos nós, temos mais cuidado com aquilo que somos, para nos podermos transformar em seres de luz, não? Então, aquela coisa que nós começamos a falar ainda há pouquinho, somos o que pensamos, Exato. Somos o que aspiramos a ser, somos o que amamos. Olha, se a vida é tão breve, então, se não der para pensarmos quando somos mais jovens, depois dos 49, já deveríamos ir direcionando as nossas aspirações de acordo com o tempo biológico. E, às vezes, por descuido, nós chegamos no final da encarnação, até segurando a vela e com o pé na cova, ainda estamos disputando poderes, aquisições A, B ou C. Isso é ignorância da nossa parte. Nós sabemos que, para o outro lado da vida, nós vamos levar as nossas aquisições morais e não as nossas aquisições transitórias. Mas isso não é um problema seu que você não envelhece, né? Não, eu não quero envelhecer, né? Eu parei com 49, parei ontem. Ok, Adolfo, muito obrigada. Um resto de dia feliz. Fica com Deus. E vamos continuar nessa busca incessante da nossa transformação íntima. Sem dúvida.